Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, castanhos, estou usando uma blusa preta com um broche da Fiocruz e um aqui Somos SUS, que a gente fez na Fiocruz, que é muito importante, porque Fiocruz, apesar de instituição do Ministério da Saúde, muitas vezes esquece que é SUS. Esses problemas estão em todas as dimensões, o que você trouxe, inclusive, entre meus coleguinhas. Tô com uma saia também, com um tecido afro lindo maravilhoso, que me sinto com uma certa crise se eu estou me apropriando de uma cultura que não é minha ou se é lindo, vamos usar juntos. Estou falando isso porque é parte do que eu vou falar agora. Aliás, boa tarde para quem tem algum problema de audição, né? Porque. Não, de audição, não, de visão, né? Porque senão fica ouvindo só nas caixas. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer muito o convite. Assim, eu achei o programa. Já conversei com o Davidson, com Carla. O programa desse congresso está muito legal, me deu gosto de vir, né? Assim, a gente tem tido congressos muito interessantes, mas às vezes muito padronizados, muito com esses mesmos tramas das nossas esquerdas que estão falando mais do mesmo, se falando, se diferenciando. E aí a gente vai, porque tem que ir mesmo, tem que ocupar os espaços, discutir, mas não dá tanto gosto que nem para cá. Acho que a forma que vocês organizaram as mesas, os debates estão bem legais. As comunicações foram sensacionais, as que eu participei. Então, queria agradecer estar aqui. É uma honra mesmo, uma honra estar do lado da Luciana Tatagiba, que eu já tinha muita admiração. A Cristina Araripe, minha colega do coletivo de mulheres da Fiocruz, sempre falava de você. Eu falei, gente, está numa mesa com a Luciana, que honra. Então, assim, e é muito legal porque você falou, acho que vai me ajudar muito a poder já não ter que explicar algumas coisas que você trouxe. E, em alguma medida, minha fala vai fazer um paralelo com a tua, mas olhando para a saúde. Né? Eu estou partindo do mesmo pressuposto extremamente, aí acho que a gente tem que botar um adjetivo, pessimista que você traz. De uma perspectiva pessimista, eu acho que a gente está na merda, assim, falando uma linguagem simples e objetiva. Né? Acho que a gente está num momento extremamente crítico da humanidade, acho que duvido que alguém aqui duvide disso, né, exemplos bem rápidos, essa decadência, além de tudo que você trouxe, né, mas essa decadência do Império Americano indo e puxando todo mundo junto, mas vai junto, não se entrega e vai junto. Né, essa questão para onde rumou, né, a globalização. Milton Santos falava lá atrás, para onde a gente está rumando isso, com essa IA, né, nos atrapalhando no que a gente poderia ser melhor formulação e transformando a gente num bando de ser robotizado, junto com as redes sociais. Eu, como mãe de adolescente, vivenciando isso, vendo, eu estou vendo os amiguinhos dos meus filhos emburrecerem junto com os meus filhos. Meus filhos não, porque eles têm limite para usar tempo de celular. Eu sou mãe monstra nesse sentido e maravilhosa em outro. Então, assim, é uma luta em glória, porque é isso. Aí os meus filhos não vão usar, mas quase todo o resto está usando. Então, assim, qual a perspectiva que a gente tem nessa disputa de forças aí, né? Mas por que eu sou extremamente pessimista, né? Aí a gente vai falar das mulheres, né? Que aí você vai desde o extremo que estão nos matando até qualquer microviolência que a gente tenha, no fundo é alguma medida da mesma pessoa que mata ali também, né? Só que mais agudizada ou menos agudizada a forma de opressão. Mas são inúmeras situações que estão muito graves, né, gente? Questão ambiental, né? Bem complexo. Mas eu queria fazer um convite para vocês, para a gente olhar essas lutas um pouco na linha do que você trouxe, de uma perspectiva histórica. Se a gente for olhar o SUS que a gente tem hoje, se a gente pensar o SUS como parte de um projeto de nação, e esse é o termo que eu quero levar daqui até o fim da minha fala, projeto de nação, porque eu acho que esse é o termo que a gente tem que entender, que assim, o que é a grande disputa, o que a gente quer para o Brasil como Estado-nação, país-nação, um país que é nosso, e do que a gente vai disputar para que ele seja, né? E um projeto de nação não se faz um dia para o outro. Então, assim, o que é essa disputa dele? O SUS ele resulta de uma disputa que começou quando? Ninguém chuta? Ai, Michele, 70 até antes, né? Na verdade, gente, 50, quando já começam lá a boicotar todos os planos que se tinha de desenvolvimento nos anos 50, ali muitos grupos de saúde já estavam discutindo
a forma que a Europa se reergueu do pós-guerra, pensando na proteção social, com base já do relatório Dawson de 1920, assim, já tinha essa disputa de projetos já existia lá de trás. Só que assim, quando entra as ditaduras dos anos 60 e 70, né, que a Michelle trouxe aí, nesse momento, não é que o que estava o SUS ali pegou e saiu, como muitos de partes das nossas esquerdas, acho muito importante falar esquerdas, porque somos muito diferentes nas esquerdas, né? É um espectro bem amplo. Muitos deles não estavam com isso totalmente formulado assim, mas é a luta pela democracia do Estado, é para um Estado democrático, e todas as lutas pelas liberdades democráticas das pessoas e dos grupos e da sociedade, essas lutas que foram se construindo nos anos 60 e 70, que quem estava ali fazendo não sabia no que ia dar, mas estavam ali fazendo. Então, vamos guardar essa perspectiva histórica, né? Vamos lá, vindo de lá. Quando acontece a Constituição, antes da Constituição teve a Constituinte. O texto que foi para a Constituinte, quem ler, e aí eu recomendo, espero que Davidson obrigue vocês a ler em aula, tem que ler isso, gente, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Porque o texto do relatório não só está... Os termos dos trechos que estão na Constituição estão lá, e lá está a discussão das disputas dos atores e dos poderes ali em jogo, do que passou, do que não passou. E essa disputa é importante porque a gente vai falar daqui a pouco, daqui para frente. E esse texto da 8ª Conferência, ele já vinha de antes, inclusive, já tinha até um texto de 1979. Aliás, antes disso, teve um seminário no Congresso Nacional, ainda durante a ditadura, no início da reabertura, e antes teve o texto de 1979, a questão democrática da saúde, 3 homens brancos, mas que estavam ali se colocando como, né, mal sabiam ele que ia ser um texto, que ia ser meio que o patrono dos textos que viriam, mas que não foi construído só por eles. Né? O Ézio Cordeiro Maravilhoso, o finado, que já morreu, o Reinaldo Guimarães, que está aí ainda, e o Fiore também. Só que ele representava muito dessas lutas dos anos 60 e 70, que foi feita por quem? Hoje, quando o movimento da reforma sanitária fala dessa luta, parece que são essas pessoas do movimento acadêmico sanitário. Né? Mas não é, gente. O grosso disso não é. Olha a Constituinte. Quem era o grosso do que estava ali discutindo na Constituinte o que era, o que ia vir a ser? É movimento negro unificado. Olha o lobby do batom das mulheres. Vocês viram o documentário? A discussão, as mulheres se organizaram ali. Eram poucas, conseguiram alguma coisa, mas conseguiram uma mudança. Tiveram outros grupos organizados que são pouco falados. E que eu acho que isso se reflete nesse debate, nessa disputa hoje. De quem que está disputando o quê? E quais esquerdas não estão querendo que essa disputa venha à tona. E aí a gente vai começar a discutir o que a gente está falando de igualdade, o que a gente fala de direito, o que a gente fala de equidade. Né? E eu estou resgatando isso porque, se de um lado a gente tem esse SUS real, que é diferente do constitucional, né? Mas, de outro lado, a gente tem uma disputa que continua intensamente. Se nos anos 2000 começaram as pessoas, né, já dos 90 e 2000, as pessoas que estavam ali lutando para a Constituição, já desde antes, uma parte dessas pessoas foram para a gestão, né, e aí não é só no SUS, né, em todas as áreas, né, essas pessoas foram para a gestão dos municípios, no SUS é nítido, várias lideranças do movimento sanitário foram para a gestão, e, sobretudo nos municípios, né. Foi o momento do boom da municipalização ali, anos 90 e 2000. Mas, assim, a gente tem... Muitos leem como um esvaziamento do movimento social na saúde, porque essas lideranças teriam ido para lá. E aí eu acho que você traz algumas questões importantes. Será que foi um esvaziamento ou isso vem num bojo maior de outras formas de disputa que a gente só vai entender depois, lá na década de 2010? Né? Agora, de qualquer forma, especificamente no setor de saúde, lá para 2005, começam a se aglutinar as entidades do movimento sanitário. As específicas do movimento sanitário, depois, já em 2010, já estão bem organizadas no fórum, no movimento da reforma sanitária, SEBS, Abrasco, Abres, Ampasa, e depois foram entrando mais várias outras entidades. Hoje, depois da pandemia, virou a Frente pela Vida, virou o nome delas, desse grupo de entidades. Mas quando a gente chega em 2010, que tem essa reorganização no movimento sanitário, ao mesmo tempo tem todas essas questões que você já trouxe, que eu não vou repetir, mas o que a gente vê ali? Eu tinha um espírito que eu não vejo hoje de formular essa disputa de projeto de nação.
Então eu tenho, quem quiser estudar isso, gente, eu tenho tudo, assim, eu imagino que eu tenho quase todas, porque eu trabalhava com base de dados, eu sou insuportável nessa coisa. O que eu sou desorganizada na fala, eu sou organizada no meu computador. Talvez até por isso, para conseguir formular as coisas. Então, assim, eu tenho tudo que é documento de programa, de projeto. Então, você tinha lá agenda. Como que era? Era Ponte para o Futuro, Agenda Brasil, aquela Ponte para o Futuro, que era Ponte para o Passado. Você tinha esses programas da direita que depois eles implementaram, né? E quando já com a extrema-direita. Mas na esquerda tinham vários, gente. A Frente Brasil Popular, o BR Cidades fez programa incidindo sobre eleições. Plataforma Brasileira de Política de Drogas fez em várias eleições nos anos 2010, programa escrito com pauta para a saúde, para a educação, para a moradia, para condições de vida, para como trabalhar a discussão das drogas, a discussão da segurança pública, e pautando os candidatos também. Inesc, o Instituto Marielle Franco, foram vários grupos fazendo assim, e escrito em documentos. Eu não estou vendo nada disso de 2000 para cá. Tem programa de governo de partido, mas assim, elementos para ir para projeto de nação dos anos 2020 para cá, eu estou sentindo falta. Então, assim, quais questões que eu queria trazer um pouco aqui, né? Assim, retomando dentro dessa. Esse é um primeiro bloco que eu queria trazer, essa coisa da perspectiva histórica, de onde estamos agora, que eu acho que a Luciana explicou melhor que eu, e eu tentei só trazer um pouco para a saúde. Né, o que a gente faz nessa situação, né, nesse contexto? Óbvio que também não sei, quem souber está mentindo, né, tá pregando um grande caô no seis, porque não sabe também, mentira, não sabe, não tem como saber, não está pronto, mas é essa nossa capacidade de resistir, de analisar, de formular, que vai nos permitir propor, né? Então, acho que é esse exercício que a gente está fazendo aqui. E aí, nisso, eu sou muito otimista. A gente tem no Brasil, gente, desde o Brasil colônia, e aí eu quero começar agora a discutir um pouquinho quem são essas esquerdas e por que eu acho que, na minha leitura, a gente está vendo muito desses atravancos, e que tem muito a ver com muitas das disputas que eu tenho feito internamente nas minhas militâncias. Carla é testemunha, né? Viveu comigo muitas delas. Eu faço isso dentro da academia, na Fiocruz e na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública. Faço isso, inclusive, na vida pessoal. Eu acho que isso a gente tem que levar para todos os âmbitos e dimensões da nossa vida, que é o quê? A gente tem uma estrutura no Brasil que é moldada pelas relações coloniais, extremamente moldada. Então, quando parte das esquerdas fala que isso é identitarismo, isso é uma forma de esvaziar, de desqualificar e silenciar, muito parecida com aquela forma quando você tem uma discussão com um namorado que fala assim: ah, você está exagerando, você está nervosa, você não sei o quê. São as mesmas estratégias. As estratégias de não qualificar ou até desqualificar um debate são muito parecidas em todas as formas de opressão, e daí é importante a interseccionalidade também para as lutas, né? Então, assim, se a gente não considerar que essa estrutura do Brasil, que vem desde o Brasil colônia, que ela está vigente, a gente não consegue se organizar na luta. E por que ela está vigente? Porque existem grupos fazendo de um tudo, mas de um tudo, com uma força, com uma energia, que poucos de nós da esquerda se equipara para fazer igual, para que se continue tudo como dança no Quartel de Abrantes. Né? Então, assim, se a gente olhar o que as pessoas vivem hoje nas favelas, nos assentamentos, nas ocupações, nas moradias indignas. Se a gente falar de saúde, gente, pensa o contexto de uma moradia. Quem é que mora numa moradia, num bairro que não é com saneamento, que não é com luz, né, com toda aquela coisa clássica da urbanização, dos tais os direitos, mas que no fundo não está para todo mundo? O que é isso, se não vários problemas de saúde, além da questão da moradia? Né? Uma moradia digna é saúde. Né? Você não ter condições de acessar, de chegar no lugar dos equipamentos públicos, e aí não é só do posto de saúde, não é só da clínica da família, não consegue chegar numa praça, não consegue ter um lugar para plantar. Né? Hoje a gente estava discutindo na comunicação coordenada a importância das plantas para a história das pessoas que querem se cuidar no seu equilíbrio do seu ser para além de pensar só como um medicamento. Né? Isso faz parte do viveiro, que é a terra, que é cuidar da natureza, pensar onde você está vivendo esse território. Né? A branquelagem, quando a gente está, e aí a gente, né, porque eu sou uma mulher branca, a gente, quando está lá no asfalto, o território da gente é o asfalto em cima que tampa o chão de terra, às vezes tampa até um rio,
com luz, né, pública, com tudo ali, o ônibus passando, é isso que a gente vê. Esse é o território do branco da elite, última classe média. Agora, o território das populações indígenas e negras, algumas indígenas conseguem estar em reservas bastante decentes, mas muitos que foram expulsos dos seus locais estão que nem o grosso da população negra, estão revivendo o que foram as senzalas. Enquanto a branquelagem, onde eu me incluo, a gente revive o que era Casa Grande. Então, se a gente não olhar para essa estrutura tal qual é isso e parar de aceitar quando alguém falar que isso é pauta identitária, a gente não vai conseguir fazer esse debate de quais esquerdas, quais lutas são possíveis, né? Ao meu ver. E aí isso se estende para tudo, né, gente? Se estende para a discussão das pessoas com deficiência, para a discussão de gênero das mulheres, né? Que é quem organiza tudo cuidado. Quem que leva o filho na escola vai discutir lá com a diretora da escola que isso ou aquilo aconteceu. Né? Quem que vai levar o carrinho na praça? Quem vai cuidar do idoso e levar na praça para não sei o quê? É a mulher que está cansando o rolê todo. Então, essas mulheres vão ter um lugar central também, como que justamente quem é menos qualificado na nossa sociedade, qualificado pelas esquerdas para ser visto como que tem o conhecimento, quem detém um conhecimento histórico, de vivência histórica das mães, das avós, das tias, das irmãs, do que é o território e de como se ocupa ele. Como você vai pensar em exercer, efetivar os direitos sociais pelos quais a gente tanto lutou e precisa deles para poder discutir alguma coisa a partir deles, sem estar considerando essa mulher e, sobretudo, as mulheres negras aí. Né? Então, acho que essa discussão das pautas chamadas identitárias pela direita e por parte das esquerdas, eu acho que a gente tem que começar assim, entrar com tudo nela, se a gente quiser realmente construir um caminho de futuro. E aí, porque ele tem que ser radical. A gente tem que mudar, não dá mais para aceitar esse Brasil colônia ainda, gente. E isso se replica para tudo, se replica na ciência. Olha aqui, olha nós. Quantas pessoas negras tem, né? Vamos fazer o teste do apartheid. Olha para um lado, olha para o outro. Quantos brancos tem, quantos negros tem? Onde a gente está? Quantos indígenas tem, gente? Olha onde a gente sempre está em espaço assim na academia. Que conhecimentos nos foram ensinados? A vocês, eu suponho, eu não posso falar por vocês, mas a mim eu bem sei. Eu suponho que vocês tiveram o mesmo que eu, gente. Uma ciência bem eurocêntrica, em que o objeto de pesquisa tem que ser distante do meu ser, do meu eu. Neutra. Quem é neutra? Jornalismo neutro da Globo. A ciência neutra. Quer você fala daquela coisa Lures. Não estou dizendo que a ciência pura não é importante também, mas assim, dizer que essa é toda a ciência, como se a gente vai construir uma mudança da realidade com um conhecimento acadêmico para o qual a gente tanto investe na sociedade, mas deveria investir muito mais, lógico, como a gente vai construir a mudança da realidade se a gente não falar também, não mesclar isso com o conhecimento de quem vive o cotidiano. É no cotidiano que está a realidade, é no território. E aí, no território do rico e do pobre, a gente tem que discutir os dois, né? Não é aquela coisa do território do outro, é o território de todo mundo, vamos discutir os territórios, o que está acontecendo nos territórios, né? E aí, agora já entrando no momento discutindo esses dois blocos, né? Como é que a gente faz, então, para pensar, para construir projeto de nação? Não é porque nenhum de nós aqui, nem sozinho, nem com um monte de gente, a gente não vai fazer projeto de nação. Ele se faz num borbulhar de movimentos construídos no longo prazo. Né? É isso. O que resultou num projeto de nação que estava na Constituição Federal não era exatamente tudo que a gente queria, não conseguimos efetivar como gostaríamos, mas foi formulado ao longo de décadas. Então, assim, as pessoas que fizeram lá sabiam o que ia acontecer? Elas sabiam que os indicadores sociais do Brasil iam mudar na saúde, gente. Tem vários estudos, quem quiser também. Assim, tem as mudanças dos indicadores nesses quase 40 anos de Constituição. Quem é mais novo, gente, não fiquem deprimidos. A gente mudou de uma forma sensacional. O poder dos direitos sociais, da proteção social, de diminuir a gravidade, o quanto as pessoas mais vulnerabilizadas são afetadas, é imenso, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa. Né? Então, assim, como que a gente faz então, para efetivar esses direitos? Como a gente faz para ter um projeto de nação que dialogue com a nossa realidade, inclusive com a juventude, né? Que não fique só nesse projeto neutro, alhures aí dessas esquerdas do passado, fica dizendo que o resto é identitarismo. Né? Como que a gente usa esse conhecimento científico
super, super especializado, importantíssimo, sistematizado, com, né, convivência, com estudo e tal, junto com o conhecimento de quem vive a vida, com a sabedoria de quem vive a vida, junto com as questões de quem está no território. E aí, de novo, novamente, em todos os territórios. Como que a gente faz isso? Não é só com as pessoas que estão sendo vulnerabilizadas, é junto com a branquitude. Como que a gente conversa com a branquitude? Primeira coisa, vai ter que ter. Não é só deixar de ter o que ter. Tem que ter uma forma de refazer, repor que se foi desfeito do nosso povo. Tudo que foi arrancado. A Raquel estava contando hoje que saiu da terra, foi expulsa, saiu. Ó, a Branca falando. Que saiu da terra dela. Mentira, ela foi expulsa da terra dela. Ela falou que foi expulsa. Eu já estava trazendo para que saiu. É assim que a gente funciona, gente. A gente foi formado para isso, branco. Branco e elite. Eu nem sou elite de rica, tá, gente? Só mais assim. Mas na estrutura pirâmide do Brasil, sim. Mas a Raquel foi expulsa da terra dela. E aí, quando ela vai para a cidade em todo o chão pavimentado, ela não se identifica como eu dela. Ela contou isso na comunicação hoje. Então, ela foi para morar numa ocupação, porque ali, pelo menos, ela consegue plantar e consegue estar numa luta para que aquele espaço seja um espaço decente de vida das pessoas, um espaço de bem viver. Com condições de vida em que você possa discutir na coletividade o que vai ser essa vida ali. Né? Então, também não dá para ser só ali. Não dá ser, então, as pessoas que estão nas ocupações, nessas situações que lutem. Ou então, nós da academia vamos levar o nosso conhecimento lá. Não é isso. É fazer junto. E aí, eu acho que é um papel da ciência da academia, da gente que vem dessa formação euro-norte-centrada, de falar, queremos ser subversivos. Queremos fazer uma ciência da mais altíssima qualidade, e eu me esforço muito por isso, gente. Eu leio de tudo, eu leio aqueles classiquinhos da ciência neutra e leio todo o resto que me chega. Por quê? A gente tem que estudar, entender o que você sistematiza daquilo e conseguir incluir na nossa ciência dessa de antes, que nos foi colocada como se fosse a única certa, incluir todos os outros saberes que sempre foram, com todo o esforço da branquitude, foram apagados. Porque é só apagando esses saberes que a branquitude continua na Casa Grande e que continua a senzala na senzala. E aí a gente não consegue construir um outro projeto de nação, porque continua essa esquerda falando, mas a extrema-direita está muito forte agora, está ocupando as ruas também, estão com as redes sociais. A gente não vai construir essa mudança para essas eleições, gente. Agora eu posso falar isso, porque eu já falei para a gente olhar com perspectiva histórica, tá? Então, mais jovens, não entrem em depressão por isso. Mas a gente não vai construir perigo a vir Flávio Bolsonaro. Perigo a gente ter uma extrema-direita pior do que a que a gente teve com o Bolsonaro. E rezemos para não ter uma nova pandemia. Mas o que a gente vai fazer? Com ou sem um Flávio Bolsonaro, com ou sem o Lula, com as questões da esquerda que você também colocou, Luciana? A gente vai continuar resistindo, analisando, formulando para propor. E como a gente vai fazer isso? Entendendo as estratégias dos ricos para se manterem ricos, dos opressores para se manterem opressores, dos que estão favorecidos para garantir que os desfavorecidos continuem desfavorecidos, pobres, oprimidos e excluídos. Para assim, com esse nosso saber, junto com essas outras pessoas, aí sim, junto com essas pessoas, e jamais chegar num lugar e falar que vai fazer uma devolutiva de um estudo, hein, gente? Vamos combinar isso. A gente não faz devolutiva, a gente faz junto. A gente não pode mais fazer uma coisa para o outro. Eu espero terminar em menos de 5 minutos. A gente vai fazer junto. Então, se você faz uma ciência que você faz junto, porque assim, tem toda essa ciência, vai fazer um monte de artigo tal, para fazer rapidinho e publicar, ter ponto caps tal. Aí não dá para fazer junto. Aí você, tua equipe ali, uma equipe pequena, você pega e faz seus artigos. Eu escolhi não ir para esse caminho. Não estou falando que é o melhor para os meus colegas, aí cada um sabe de si. Mas se quem topar fazer uma pesquisas que sejam longas de muito tempo, que não necessariamente vai ter muito artigo, de repente até dá, mas que seja feita, que esteja na equipe as pessoas que são as que vão usar os resultados da pesquisa, que vão definir, inclusive, os rumos dessa pesquisa, para onde que ela vai, desse projeto. Isso muda a ciência. Uma ciência, por exemplo, o que a gente mais sabe, a gente aqui do SUS, o que a gente mais sabe fazer? É como exercer o direito do SUS. Outra coisa que contaram, quando foi a Andréa Lima ontem, sentada aqui, ela contou que teve que ir no hospital com a cunhada para garantir que a cunhada pudesse ser atendida no parto, não foi? Naquela mesa? Isso não é inaceitável, gente. E não é só da gente ir lá, não é a gente ir lá junto da mão para a Andréa Lima na hora para brigar nisso. Lógico, isso também tem que fazer, mas assim,
de outra coisa que eu estou falando. A gente sabe quais são as estruturas do SUS, as estruturas da Câmara de Vereadores, as estruturas dos conselhos do CREA, do não sei o que, não, de todos os conselhos, desses que a Lu falou, as estruturas de entrar no Executivo, no Legislativo e no Judiciário e no Ministério Público e nas defensorias, para, junto com os problemas que as pessoas que são vulnerabilizadas estão sofrendo, junto com elas, garantir que elas briguem para conseguir ter os seus direitos exercidos. É disso que eu estou falando, entendeu? Isso, para a gente que estuda o SUS e a administração pública, é muito mais fácil. Isso a gente consegue. A gente não inventa roda, a gente não vai fingir que a gente nasceu num território excluído, mas a gente, como brancos, colocar num lugar de que, se eu tiver essa formação, eu vou usar ela para junto mudar esse sistema em que eu, branco, sou favorecido e a pessoa negra, ou a pessoa pobre, a pessoa indígena é quem é desfavorecida. Porque não está bom nem para a gente que é branco, gente. Não está bom para a gente nem para os homens. Não está não tá bom nem para os ricos. Não é possível que está bom. O mundo está na merda de novo. Desculpa falar a palavra uma segunda vez, mas, gente, não dá. Não está bom assim. Então, querer mudar esse todo no modelo de bem viver, de uma natureza melhor, é entrar radicalmente nessa luta. E aí é uma luta de usar todas as dimensões da nossa sociedade, do nosso ser. Eu tenho 1 minuto ainda? Para fechar em 1 minuto, tem 2 lugares que eu estou tentando usar isso, essa estratégia. Um é esse programa com esse nome comprido aí, que ele tem apelidado de PMA, lá na Fiocruz. O programa é como se fosse o CNPq interno da Fiocruz. Eu coordeno, sou coordenadora geral. Ele financia, a gente faz editais públicos na Fiocruz, financiando pesquisas no campo das políticas públicas, modelos de gestão, de atenção à saúde, das humanidades em saúde. É a ciência contra-hegemônica, porque não é o pessoal que faz vacina, não é o pessoal que faz equipamento, a ciência a gente está na contra-hegemonia. Mas o que a gente faz nos nossos editais? Só são aprovadas pesquisas e tem mais pesquisas em que, desde a formulação da pergunta científica, é feita com quem vai usar o resultado. Tem mais pontuação na pesquisa se as pessoas que vão usar o resultado compõem a equipe da pesquisa já quando submete o projeto edital. E dá resultado. Eu trouxe até aqui, depois, se vocês quiserem, tem um folhetim que a gente fez da última rede de pesquisa. E as pesquisas todas se transformam, sim. Essa é da rede sobre a PS, que terminou no ano passado. Foram 20 grupos de pesquisa, todas para incidir sobre a realidade. Então, já são grupos de pesquisa, todos os coordenadores são sempre servidores da Fiocruz, porque está trabalhando com recursos da Fiocruz, né? Mas as equipes são de várias instituições, a gente dá mais ponto também para quem tem mais parcerias e tudo. Agora a gente está com uma outra rede de pesquisas, Equidade com Diversidade, também na mesma pegada. E no plano pessoal, eu estou coordenando uma pesquisa junto com a Karina Serra, do BR Cidades em São Paulo, em parceria Fiocruz, BR Cidades e Abrasco. BR Cidades é uma rede de urbanistas, tá? Para quem é da saúde talvez não conheça. Tem vários colegas aqui. Agradecer a Neiva, que está nessa coordenação comigo também. Está aqui Gabi, Aline, Robert, tem mais um monte de gente que está trabalhando junto, Carla, Davidson, falou que poderia ajudar, agora já falei publicamente, vai ajudar também. Mas por quê? A Michelle também. Que é uma pesquisa que ela é multicêntrica no Brasil inteiro, em várias localidades. O que a gente está fazendo? A gente está com recursos, isso é importante falar, de emendas parlamentares. Se a extrema-direita está pegando emenda parlamentar para fazer a caquinha deles, a gente das esquerdas que acredita no mundo que tem que ser igual para todo mundo, a gente também está pegando. Então, o que a gente faz? Está juntando o conhecimento dos urbanistas com o conhecimento da saúde coletiva para entender quais são os problemas, trabalhando mais com ocupações e assentamentos, tá, gente? Que é justamente as pessoas que foram, né? As que estavam nas senzalas em gerações antepassadas, que foram colocadas nesse lugar da sociedade. Então, a gente quer mudar esse quadro. Então, o que a gente está fazendo para incidir sobre essa luta? A gente está trabalhando nos 5 biomas do Brasil e expandindo em mais lugares cada vez dentro de cada bioma, juntando esse saber intersetorial, porque quem mora nesses lugares, quando a gente conversa com essas pessoas, quais são os problemas, eles não separam o que é saúde e o que é urbanismo. É uma coisa só. É o ônibus que vai pegar, que tem fumaça, que aí eu fico com problema de saúde mental, piora minhas costas, e eu tenho que escolher entre pegar ônibus para o trabalho, pegar ônibus para ir para a unidade de saúde. É tudo uma coisa só. Então, o que a gente vai incidir? A gente, depois de discutir quais são os que a gente já fez ano passado, quais são as principais questões
específica de cada um desses lugares e o que é em comum para o Brasil inteiro. A gente está agora começando a trabalhar com assistência técnica. Então, se a galera do urbanismo sabe, já vocês do urbanismo, vocês sabem fazer isso. Na saúde, a gente não sabe. Vocês fazem assistência técnica, vocês vão lá, discute como que muda para ter a janela, para não ter tuberculose, para ter a janela na casa, para não sei o quê, para não entrar tanta água, para na enchente e tal. A gente da saúde, a gente está aprendendo com vocês, inclusive, isso. Que é como que a gente vai incidir para fazer o SUS funcionar para essas pessoas, no que essas pessoas precisam. Inclusive no SUS, que não é só o SUS tradicional de medicamento. A gente está falando aí do SUS também, do bem viver, tá? A gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de ter terra. Um problema das ocupações que são em áreas centrais de cidades é que não tem onde plantar. E tem gente que está na periferia que vai plantar, mas é aterrado, está contaminado. E aí a gente tem que ir lá e tentar intervir junto. Então, são várias questões. Eu acho que é isso, a gente tem muito para fazer. Então, isso que a gente está fazendo, gente, provavelmente eu não vou colher nada do que eu estou fazendo hoje. Vocês, que são mais novos que eu, talvez vocês vislumbrem algo. Não sei também, é que eu não queria desanimar vocês, assim. É que eles são tão novinhos, mas assim, né? O Khan também está no projeto. Khan, a gente não vai ver, né, Khan? Mas assim, a gente sabe que a gente está influenciando o que é a formulação de um projeto de nação que mude o Brasil na estrutura que não conseguiu mudar para a Constituição Federal de 88. Para mudar mais radicalmente, com reparação para o que se foi retirado das pessoas e arrancado das pessoas, e com uma transformação da sociedade que realmente mude essa configuração. E, para isso, a gente está usando, no meu caso aqui, é a ciência, que é a parte em que eu sei manejar. Então, se cada um puder manejar no que tem, vamos longe. É isso, gente. Obrigada. E seguiremos para o debate. Obrigada, Isabela.